tema da nossa live hoje é uma pergunta. Você se tornou quem Deus te criou para ser ou a mulher que precisou sobreviver? Quem é você? Quem é você? Aquela que Deus criou, aquela que Deus projetou ou alguém que foi projetada para sobreviver? E talvez hoje você não esteja vivendo os planos de Deus, mas você esteja sobrevivendo. Mas o meu convite para você hoje não é só te mostrar como você está sobrevivendo e por quê, mas o mais importante, gente, como você pode deixar de ser uma sobrevivente e se tornar a mulher que Deus planejou você para ser. E esse mês de agosto, essa série de lives, a gente vai focar nesse tema, tá bom? Então vamos aqui já começar aqui a nossa live. Vocês podem enviando essa live aí para outras pessoas. E eu quero te perguntar, talvez que você ame a Deus, talvez você que está aqui na live seja uma mulher realmente de fé, uma mulher que ore, que jejue, mas isso não significa necessariamente que você está vivendo aquilo que Deus planejou para você. E como é que a gente vai saber disso? Olhando para a sua vida, olhando para a sua história, olhando para a forma que você foi criada, quais são as impressões que você recebeu do mundo. Tá entendendo? Então eu quero que você, Bárbara, preste atenção. Se você é uma mulher, qual foi a forma que você aprendeu a amar? Será que você aprendeu a amar controlando? Será que você foi criada para ter voz, mas o ambiente silenciou a sua voz? Você já parou para pensar que essa mulher que você hoje, Maria, que você hoje é, Bárbara, é a mulher que Deus realmente fez? Ah, Jucimar, eu sou calada. Será realmente que Deus fez você sem voz? Ou essa mulher aí é uma adaptação do ambiente onde você cresceu? Ou esta mulher aí é uma sobrevivente? Será que você consegue aqui refletir? Então eu vou aqui te fazer algumas perguntas para que você reflita sobre isso aqui nessa noite. Será que Deus te fez sensível, mas a vida, as dores que você viveu te fez você endurecer? Você ficar fria, rígida? Será que Deus fez você uma mulher bondosa, carinhosa, mas tudo que você viveu, tudo aquilo que você passou e precisou, Jeane, para sobreviver, talvez tenha te tornado uma mulher dura? Talvez a sua história foi tão difícil que você se tornou uma mulher que talvez reclama, não confia nas pessoas. Mas a grande questão aqui é, quem é essa mulher? É o projeto de Deus original ou é a adaptação do trauma? Porque se a gente for olhar para as páginas da Bíblia, a gente vai ver logo ali nas primeiras páginas em Gênesis, quem foi a mulher que Deus criou? A mulher que Deus criou foi uma mulher tirada da costela de Adão, que é a imagem e semelhança dele, uma mulher que foi feita com uma missão específica. Observe que Eva tinha uma missão ali, gente, dentro do jardim específica. Eva foi criada para pensar, para ter voz. Essa é a missão original de Deus para as nossas vidas. A criação. Fomos criadas para sermos amadas. Mas, infelizmente, o que é que aconteceu com essa mulher? Essa mulher chegou ao mundo, talvez você que está aqui me escutando, chegou ao mundo, talvez o contexto onde você chegou, a família que você chegou, talvez você não se sentiu bem-vinda, recebida, talvez você sofreu injustiças, rejeições, abandonos, todo tipo de abuso, de privação. Talvez esse ambiente fez com que você
Só pensar assim no tema da live, o que é um sobrevivente? Pense assim na cabeça de vocês quando eu falo a palavra sobrevivente. O que é que vem assim à mente de vocês? Lembra aquele filme O Náufrago? O sobrevivente é justamente, gente, aquele que passou por várias intempéries, várias lutas na vida. E no final ele tá tão cansado, ele tá tão sem forças que ele não tem mais ânimo, Agatha, para viver a vida. Porque o sobrevivente gastou toda a sua energia, escuta isso. O sobrevivente, eu vou repetir novamente, o sobrevivente gastou toda a sua energia para tentar sobreviver, que quando ele finalmente ganha a liberdade de viver, ele não tem mais força. Já parou para pensar isso? É, pior que é verdade. Então, quantas vezes você hoje está diante da vida, você sente que não tem força mais para viver? E se a gente for olhar para a tua história, a gente vai perceber que você passou tanta dor, tanto sofrimento, tantas injustiças, que talvez hoje você está tão sem força já, sem ânimo para viver, sem esperança de dias melhores. Mas eu quero te dizer, Jamile, que Deus não te chamou para ser uma sobrevivente. Deus te chamou como herdeira, Deus te chamou como filha, Deus te chamou com um propósito, Deus te chamou com uma voz. Deus não te chamou para você sobreviver. Talvez aquilo que você passou lá no passado, você precisou gastar as tuas forças e hoje você não tem mais nenhuma. Mas eu conheço e creio em um Deus que Ele renova a força dos cansados. A palavra vai dizer que Deus, Ele renova a força do cansado. Então talvez você está sem esperança, você já está cansada de tanta coisa que você passou. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele pode restaurar a tua história. Ele pode te tirar de sobrevivente para alguém que vai viver a vida. E viver a vida, gente, eu sei que muitas vezes não é fácil. Mas saber viver vai além das dores que a gente passou. Mas se a gente não encarar os nossos traumas, não ressignificá-los, a gente vai carregar esse peso nos ombros para sempre. Então eu quero que você olhe para a tua história nessa noite e perceba, minha querida, perceba, minha linda, que você não é as traições que você viveu. Talvez você cresceu em um ambiente de muita crítica, de perdas, de lutos, relacionamentos adoecidos, excesso de responsabilidade, tendo que ser adulta antes do momento. Talvez você teve uma necessidade de amadurecer muito cedo. Talvez você não teve uma família ali como base. Entendeu, Sol? Talvez você não teve uma referência de pai, uma referência de mãe. Mas hoje você pode aprender a ressignificar a sua história e sair do lugar de sobrevivente e se tornar a mulher que Deus te fez para ser. Mas se a gente não ressignifica nossas histórias, a gente continua vivendo a partir das nossas dores, das marcas que a vida nos deixou. E até onde a gente vai parar, gente, assim? Talvez você cresceu num ambiente de briga, um ambiente imprevisível, e o seu cérebro, ele se moldou a isso. Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês, o nosso cérebro, ele se molda tanto ao ambiente que a gente cresceu, que na vida adulta a gente continua ali agindo a partir dessas feridas, agindo a partir dessas adaptações. Por exemplo, se você crescer em um ambiente onde você não sabia, que era imprevisível, que tinha briga, que tinha confusão, o seu cérebro, ele passou a ficar em alerta. Um exemplo, em alerta. E aí hoje, mesmo adulta, mesmo você não estando mais naquele ambiente, o seu cérebro, ele já se adaptou a este modo e hoje mesmo quando não tem nada, ele já fica meio que esperando que algo de ruim aconteça.
Porque na programação dele, ele só conhece isso aí. É tanto que algum de vocês aqui, fala que é para mim nos comentários, quem de vocês aqui, em algum momento da tua vida, estava tudo bem, mas de repente você tinha um pensamento que algo ruim ia acontecer, que estava bom demais para ser verdade. Quem já teve essa sensação? Gente, isso é o nosso cérebro no modo sobrevivência. Mas como eu disse anteriormente, Deus não nos chamou para sobreviver, Sonildes. Deus nos chamou para viver. Talvez você que entrou aqui nessa live está repetindo relacionamento atrás de relacionamentos fracassados. Mas se a gente for olhar para a tua história, a gente vai perceber que você não teve um pai ali presente, uma figura, como a Agatha falou no vídeo que ela fez, uma figura ali paterna, presente, te orientando, te ensinando. E o pai, ele não só ensina a gente através da fala, o comportamento muitas vezes fala muito mais. Eu não sei como foi o teu pai, mas eu quero te dizer nessa noite que os nossos pais, eles não são perfeitos. Eles são falhos e antes deles se tornarem os nossos pais, eles tiveram a história de dor deles. Isso não apaga se ele te fez algo mal. Mas eu quero que você entenda que antes dele se tornar pai, ele também foi filho, gente. Eu lembro que eu tive um sonho quando eu estava no processo de ressignificação. Escuta isso. Eu tive um sonho com meu pai. E exatamente, Sonildes, eu sonhava que o meu pai estava limpando umas feridas na perna dele e começava a me contar a história dele. Alguns pontos eu já conhecia e outros não. E aí ele começava ali me contar a história dele, que o pai dele tinha expulsado ele com 13 anos de casa, depois que a mãe morreu, que ele teve que ir para outro estado sozinho, fazer a vida dele lá. Ele começava a me contar e limpar as feridas. E aí eu olhando para aquela história, eu disse assim, meu pai foi com 13 anos para São Paulo sozinho, fez a vida dele lá, casou, teve 3 filhos. A esposa faleceu, ele teve que retornar para a Bahia com esses 3 filhos. Aí depois ele veio conhecer minha mãe. Então, se eu olhar para a história do meu pai, ele teve 2 perdas significativas, entende só? Ele perdeu a mãe com 13 anos e perdeu a esposa já com uma certa idade. Então, antes dele se tornar o meu pai, ele já carregava uma história, Sara, de dor e sofrimento. Ele já carregava. Então, quando eu olho para a história do meu pai, quando você que está aqui olha para a história do seu pai e da sua mãe, não mais como uma criança ferida, olhando de baixo para cima, como uma criança ferida, mas olhando de igual para igual, um adulto. Olha, escute isso aqui que eu estou falando. Quando a gente olha para a história dos nossos pais, não mais de baixo para cima como uma criança, Souziane, mas a gente olha de igual como um adulto, tentando entender um outro adulto, entendendo que por trás daquele pai, daquela mãe, existiu também um filho que sofreu. Existiu alguém que talvez não teve a oportunidade de ressignificar a tua história. Com isso aqui eu quero te dizer, eu não sei o que você passou. Talvez você foi ferida na sua paternidade, na maternidade. Talvez o seu pai e a sua mãe não foram suficientemente bons para você, como dizia Winnicott. Mas eu quero te dizer que existe um Deus que ele é suficientemente bom para nossas vidas. Ainda que a palavra diz que o teu pai e a tua mãe te abandone, o Senhor, ele vai te recolher. Quando a gente verdadeiramente toma posse dessa palavra, gente, porque às vezes a gente fala, gente, é sério. A gente fala, mas a gente não toma posse dentro da gente dessa palavra. Jucimar, como você ressignificou seus traumas, olhando para a história dos meus pais a partir da dor deles? Entendendo que o que eles passaram lá, Agatha, foi muito pior do que o que eu passei. Que o que eu achei que eu passei não chega nem perto daquilo que eles viveram, Sara. Entende, gente, isso aqui, a profundidade disso aqui? Por quê?
Quando a gente vai para esse lugar, a gente sai do lugar de alguém. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim, Ivete. A gente sai do lugar de alguém que olha apenas para o seu próprio umbigo. Se você tiver como, olha aí para seu próprio umbigo. Quando a gente olha para o nosso próprio umbigo, a gente não é capaz de ver nada mais à nossa frente. Se você olhar para a sua história, olhando só para você, você não vai enxergar mais nada na sua frente. Mas o meu convite para você hoje é entender que antes de você vir ao mundo existiram outras pessoas antes da gente. Gente, vocês têm ideia da dor e o sofrimento que os nossos descendentes, aqueles que vieram antes de nós, devem ter passado, devem ter enfrentado? Vocês têm noção disso aqui, gente? Isso aqui é muito sério. Se a gente for olhar para a história dos nossos antepassados, da nossa família com esse viés, a gente logo vai sair desse lugar. Olha aí, se você não conhece a história do seu avô, do seu bisavô, eu hoje vou passar uma tarefa para vocês que estão aqui na live. Anota aí. Procurar saber a história do meu pai, da minha mãe, do meu avô, do meu bisavô. Procura saber a história deles. Vocês vão perceber o quão pesada foi a história deles. O peso que eles carregaram para que a gente hoje estivesse aqui falando de ressignificação, de curar traumas. Então, como é, Jucimar, que eu saio do lugar de sobrevivente? Olha, não só para a tua dor. Não olha só para o teu umbigo, por mais que você tenha sofrido. Mas entenda que alguém sofreu muito mais do que você para você estar aqui hoje, Jamile. Alguém sofreu. Sim, procure saber mesmo. Quando você começar a ouvir, você vai perceber, quando você olhar para a sua história, você vai dizer assim, meu Deus, eu não passei foi nada. É essa história que eu tô reclamando, Agatha? Eu não passei foi nada. Entendeu, gente? Então vamos lá aqui. Então, o Winnicott, que foi um grande psicanalista, ele vai dizer o seguinte, que quando a gente cresce em um ambiente com muita dor, com muito sofrimento, a criança, ela adquire um falso self. O que é isso, falso self? É falsidade? É máscara? Não, gente. Não é algo proposital. É algo, Agatha, que a mente faz para tentar fazer a gente sobreviva àquele ambiente. A criança, a mente percebe, se eu não me adaptar aqui, eu não vou sobreviver. Então, meio que ela cria ali aquele falso personagem, aquela falsa identidade. Vocês estão conseguindo entender? Lembra que no começo da live eu comecei a falar? Quem sabe você não é essa mulher ríspida. Quem sabe você não é essa mulher controladora. Quem sabe você não é essa mulher triste. Quem sabe você não é essa mulher calada. Será que você é assim mesmo? Ou isso aí é o falso self que foi criado ali a partir da dor? Você já parou para pensar isso? Porque a criança começa a perceber, se eu for desse jeito, a minha mãe não vai me aceitar. Se eu for desse jeito, meu pai vai me rejeitar. Ah, eu percebi que quando eu fico mais quietinha, mais caladinha, eu sou mais aceita. Eu percebi que quando eu começo a falar muito, eu sou mais aceita, aplaudida. Eu percebi que quando eu tiro boas notas, eu sou elogiada, eu sou aceita. E aí, a identidade da pessoa fica pautada nessas coisas, gente. Quantas pessoas hoje acham que elas são o que elas fazem? Porque em algum momento da sua história, elas aprenderam que elas eram a nota que elas tiravam, a aparência delas, a performance que elas fizeram. Então, quando a gente olha para essa pessoa, a gente não consegue enxergar a pessoa na sua verdadeira identidade, na sua essência. A gente enxerga, como disse aqui Ivete, a pessoa a partir das ferramentas de sobrevivência. Mas o convite de Deus para você hoje é largar essas ferramentas e permitir que Ele te cure. Porque enquanto você tiver, olha a mulher, vestida nessa armadura, Deus não tem acesso a você. A armadura não permite que nem Deus tenha acesso a você. E a palavra de Deus vai dizer, estou na porta e bato.
Se alguém abrir, Eu entro. se não abrir, não tem como ele entrar. Então, muitas vezes, gente, o que impede o agir de Deus na nossa vida, a cura da nossa alma, não é porque Deus não quer, não é porque Deus não é suficiente, mas é porque as armaduras, os mecanismos de defesa, as ferramentas de sobrevivência que a gente usa, não permitem que Deus acesse o nosso verdadeiro eu. E deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês muito séria, Jamile. Deus não trabalha com falso selfie. Deus não trabalha onde tem armadura. Deus precisa trabalhar. Por que a palavra diz assim? Que onde tem um coração contrito e sincero, ele está. E o falso selfie, mesmo que tenha sido uma adaptação, não porque você quis, mas o falso selfie não é a verdade. Aí Sonildes colocou aqui, é verdade, tenho medo de tirar a armadura. Por quê? Porque atrás dessa armadura tem uma menina ali ferida. Gente, aconteceu assim, eu aqui no atendimento de uma paciente, vou contar aqui pra vocês. Aí a gente estava trabalhando a história dela. E a história dela, a mãe dela, problemas psiquiátricos, desde muito novinha ela descobriu. A mãe com problemas psiquiátricos, o pai se separou. Ela com 5 anos de idade, não tinha ninguém para pentear os cabelos dela. Ela lembrou que ela tinha uns 5 anos de idade, naquela época usava fita, e ela não tinha ninguém que amarrasse o cabelo dela de fita, porque amarrar o cabelo de fita dá muito mais trabalho. E aí, essa menina cresceu, gente. O que foi o falso selfie dela? O que foi a armadura dela, gente? Ela cresceu entendendo naquele momento que se ela dependesse de alguém, ela iria sofrer. Então ela passou a ser uma menina autossuficiente, que faz tudo para todo mundo, que resolve tudo e que ninguém resolve nada para ela. Só que hoje ela tem 46 anos e já está cansada. Porque o que eu falei no início, modo sobrevivência, armadura. Por trás daquela armadura de uma mulher forte, bem resolvida, que faz tudo para todo mundo, existia ali ainda uma menina ferida, desejando ter alguém para pentear os seus cabelos. Só que ela não permitia ser vulnerável. Ela queria ser amada, ela queria ser cuidada, mas ela não conseguia, como Sonildes escreveu aqui, tirar sol, essa armadura para permitir que alguém cuidasse dela. Quando alguém vinha tentar cuidar dela, ela era reativa. Escuta isso. Toda vez que você é reativa, não me toca, deixa que eu faço, não sei o quê. Ô filha, armadura. Tá tentando se proteger, tipo, olha, não encoste, não pega nessa parte minha, porque eu não posso mostrar vulnerabilidade. Porque um dia, o que é que passa na cabeça da pessoa? Um dia eu fui vulnerável, um dia eu estive nessa posição vulnerável, frágil. E não me dei bem. E ninguém cuidou de mim. Eu não tive cuidado, eu não tive afeto. Então eu não vou me permitir mais. A armadura é justamente por isso, gente. Eu não vou me permitir mais ser assim. Porque ser assim dói. Mas eu quero te dizer que você não é mais aquela menina. Que você hoje é uma mulher adulta. E que você pode tomar o volante da sua vida. Que você não precisa mais usar uma armadura. Amém, Vete. Glória a Deus. Você não precisa mais estar nesse lugar de ser reativa. Você não precisa estar em alerta o tempo todo. Você não precisa que a sua mente esteja buscando o caos. Deus te convida nessa noite para que você tire a armadura e se permita descansar. Se permita ser amada. Porque quantas estão aqui na live querendo ser amada, querendo ser cuidada, mas as ferramentas de sobrevivência, a armadura não permite que você seja acessada. Mas Deus nessa noite te convida para tirar as armaduras, para que você acolha essa criança. Essa criança hoje não precisa de mais ninguém. Essa criança que está dentro de você só precisa de você. Só precisa do teu olhar.
só precisa do teu cuidado. E quantas vezes você não oferece esse olhar para você? Você gasta esse seu olhar, Mara, com outras pessoas. Você gasta esse seu olhar em outras coisas, mas você nunca olha para você. Até quando você vai ignorar essa parte sua, que ainda clama por atenção, por cuidado e afeto? Você não precisa de mais ninguém, minha querida. A criança realmente precisava de alguém, porque quando a gente é criança, a gente depende totalmente do adulto para viver, para comer, para se alimentar, muitas vezes para se vestir. Mas hoje você não é mais uma criança. Só que talvez o seu cérebro não entendeu. E sabe por que ele não entendeu? Porque em muitas situações, Sol, a gente fica parecendo que não tem saída, eu não vou conseguir sair daqui. Tem sim. Porque isso é sua mente ainda presa lá no modo sobrevivência, na infância, achando que lá que não tem mais jeito, que não tem como sair. Tem sim. Mas você precisa decidir pagar o preço, porque não é fácil. Mas eu vou te dizer uma coisa: melhor é pagar o preço da cura do que continuar doente, sangrando, cheia de feridas, reativa, calada, amarga. Deus te convida hoje para abrir mão disso. Que isso aí não é o que ele planejou para você. Isso aí é uma adaptação que você precisou. Foi bom enquanto você era uma criança, te protegeu de muita coisa, mas hoje pode estar aprisionando a sua vida. Então, meu convite para você hoje é que você olhe para esse lugar, que você olhe para você. Então, a minha pergunta para você hoje é, deixa eu ver aqui o que foi que Jamile colocou. Não é fácil mesmo, tenho essa dificuldade. Não, Jamile, eu sei que não é fácil. Não é fácil, gente. Mas a gente pode fazer um exercício diário. Então eu quero aqui falar algumas coisas para você, alguns sinais de que você pode estar no modo sobrevivência. Sara colocou, melhor pagar o preço da cura do que continuar doente. Com certeza. Mas muitas vezes, Sara, o grande problema é que a nossa mente se acostumou tanto a ser doente que às vezes a pessoa prefere ficar doente, Sara. Essa é a grande questão. Entendeu? Vamos lá, eu vou dar aqui para vocês alguns sinais. Vamos lá. Se você precisa controlar tudo, se você não descansa, se você se sente culpada quando para, olha lá. Se você sente que tem que controlar tudo, se você sente culpada quando você para, se você tem dificuldade de pedir ajuda, olha aí. Se você vive tentando agradar todo mundo, tá se identificando aí? Se você está sempre em alerta, se você se pergunta se tem algo errado com você, se você fez alguma coisa, já vai se identificando aí? Se você se cobra excessivamente, olha aí, gente, se você se cobra excessivamente, se você é uma pessoa rígida, se você é uma pessoa que vive tentando agradar os outros para não ser abandonada, deixada, se você é uma pessoa que diz sim quando você deveria dizer não, se você é uma pessoa que vive com medo de se relacionar, se você é uma pessoa que tem dificuldade de receber carinho, de receber afeto, que quando alguém encosta em você é mesmo que tenha encostado um porco espinho. Sai, não quero o seu toque, não. Se você está cansada, vive cansada, mesmo quando tudo está aparentemente bem, se você se autocritica, se você é aquela pessoa que não precisa que ninguém critique você, você mesmo já se autocritica, se você tem essas características que eu acabei de falar aqui, minha amiga, então você é uma mulher que está no modo sobrevivência e precisa hoje, urgentemente, largar a sua armadura. Por que, Jucimar? Gente, porque se a gente não deixar a armadura, a gente vai adoecer. Porque aí vem a ansiedade, vem a fobia, vem o burnout,
vêm as crises, vêm os ciclos de relacionamentos frustrados que você repete e nem sabe por que está repetindo. Então, por que eu tenho que deixar a armadura? Como eu disse, porque a gente armadura, as pessoas não conseguem ter acesso a gente. As nossas feridas não ficam expostas nem para Deus curar. Então, por que Jucimar? Mas Jucimar, por que mesmo eu sendo cristã, eu estou assim? Você já parou para pensar? Gente, porque muitas vezes na igreja a gente foca na vida espiritual, mas a gente não foca na vida da alma, nas dores. A gente meio que pega as nossas dores, coloca no bolso e segue em frente. Mas lembra do sonho que eu contei do meu pai, que ele estava sentado limpando suas próprias feridas? Sabe o que foi que eu pensei desse sonho? O meu pai foi um homem que seguiu a vida cheio de feridas, sangrando. Ele não parou, não teve tempo de parar para cuidar das próprias feridas. E muitas vezes é isso que acontece com a gente. Mesmo sendo cristã, às vezes a gente coloca a nossa dor no bolso para servir, para cuidar do outro. Mas a gente não para olhar para as nossas feridas, para resolver a nossa história, para curar as nossas próprias dores. E se você não parar, como eu disse, Sara, vai começar o seu corpo a gritar, até com problemas de saúde, pressão alta, diabetes, até alguns tipos de câncer, gente. Já foi comprovado cientificamente que alguns tipos de câncer, que a pressão alta é por conta de problemas emocionais. Por quê? O que é que a psicanálise vai falar, gente? Que aquilo que não foi resolvido na nossa mente vai para o corpo. Aquele sintoma que o corpo vai mandar sintomas como uma forma de te dizer que existe algo em você que precisa ser resolvido. Que existe algo no teu inconsciente, na tua história, que precisa ser olhado. Não é sobre colocar a dor no bolso e seguir em frente, não. Mas é olhar, ter consciência, ressignificar. Para a partir dali, gente, seguir em frente. Aí você pode estar perguntando, sim, Jucimar, e agora? Como é que eu faço, mulher de Deus, para sair do modo sobrevivência? Vamos lá? Quem tiver com papel e caneta na mão, pega aí. Papel e caneta, ou então você pode escrever aí mesmo no chat, porque toda vez que a gente escreve, gente, a gente consegue a mente ter mais clareza. Primeiro ponto, como é que eu saio do modo sobrevivência? Mara colocou aqui, o corpo fala mesmo, estou sentindo na pele. Inclusive, Mara, alguns tipos de dermatite é por conta de problemas emocionais. Ou porque você está recalcando alguma coisa, aguardando, ou porque você está explodindo, aí o seu corpo está falando. Entendeu? Vamos lá, como é, gente, que eu saio disso? Primeiro passo, consciência. Se eu não tiver consciência do meu estado, da minha situação, eu não tenho como sair disso. Entendeu? Se eu não olhar para minha história e dizer assim, eu sou assim por causa da minha história, mas aqui eu não quero mais continuar. Entende? Se eu não tiver esta consciência e depois olhar para minha história, eu vou continuar ali presa. Então, qual é o meu convite hoje? Olha para a sua história hoje. O que é na sua história que tem te mantido ainda hoje como sobrevivente, presa ali? O que é ainda na tua história que tem se repetido no teu casamento, nos teus relacionamentos, na tua amizade? O que é? Olha para a tua história hoje. O que é que você começou a pensar, acreditar sobre o amor, sobre você, sobre as pessoas, até sobre Deus? Tudo tem a ver com a tua história. Por que eu sou assim? Você já fez essa pergunta? Por que eu me calo? Por que eu explodo? Por que eu não sei resolver os meus problemas? Porque sempre eu escolho esse caminho, essa resposta. Você já parou para pensar nisso, Melry? Por que a gente tem esse mesmo padrão? Será que realmente eu sou assim? Ou é uma adaptação? Ou é alguém que precisou sobreviver e está assim até hoje? Mas meu convite hoje é para você sair desse lugar. Então, primeiro passo, consciência. Segundo, olhar para a tua história. Terceiro, separe o passado do presente.
Se você não separar o que te aconteceu no passado do presente, você vai continuar, como diz o Jung, vai continuar teu inconsciente, a tua história do passado governando a sua vida e você chamando isso de destino, de azar. Então olha para a tua história, porque a tua história ela pode, Aparecida, responder muita coisa sobre você, mas ela não diz tudo sobre você. A tua história pode responder algumas questões, mas não. A nossa história diz de onde a gente veio, mas ela não pode determinar onde a gente vai chegar. Você crê nisso, mulher? Amém. A tua história pode até responder por que você é assim, de onde você veio, mas ela não determina onde você pode chegar, onde Deus pode te levar. Então pensa nisso. Por mais difícil que tenha sido a tua história, Deus, Ele pode, e Ele quer, e Ele tem um novo plano para você. Ele pode, onde colocar um ponto final, Ele coloca um ponto de continuação, porque Ele é Deus. Então eu quero que você olhe para a sua história com esses olhos hoje. E aí quando eu tenho consciência, quando eu olho para a minha história, quando eu separo o passado de presente, quando eu entendo que o meu passado não define quem eu sou hoje, aí eu renovo a minha identidade pela verdade e não pelas mentiras que eu vivi. Porque quantas vezes, Edila, a gente está vivendo uma mentira? A gente está acreditando em algo que contaram sobre a gente, mas que não é o que Deus planejou para mim e para você. Deus te fez forte, Deus te fez falante, Deus te fez alegre, mas a dor te fez você se calar, te fez você ficar triste, te fez você se encolher, te fez você achar que você não tem capacidade de falar, que o outro é melhor do que você. Mas eu quero te dizer que Deus te vê, minha linda, nessa noite. Deus vê essa menina que um dia precisou sobreviver. Deus vê essa menina que um dia precisou se calar para ser aceita. Deus vê essa menina que em algum momento parou de acreditar na vida, no amor, nos sonhos. Deus te vê nessa noite. Mas será que você está se vendo? Será que você está olhando para você? Será que você tem coragem de olhar para essa parte sua hoje, nessa live, vulnerável? Será que você tem coragem de permitir expor diante de Deus, não diante de mim, gente, mas diante de Deus, essa parte sua, dizer a Deus que você não quer mais viver assim, que você quer entregar para Ele essa parte? Será que você tem coragem nessa noite de entregar essa menina ferida a Deus? Será que você tem coragem de tirar a armadura e permitir que Deus, Ele cure as tuas feridas? Porque enquanto essa armadura estiver aí, o óleo de Deus da cura não pode descer sobre você. Deus quer te curar nessa noite, mas permita, pare de viver a partir da tua dor. Talvez você ouviu que você não era ninguém, que você nunca seria feliz, que você seria uma fracassada. Mas eu quero te lembrar algo importante. Essas pessoas que falaram isso pra você, se você for olhar para a história delas, você vai perceber que elas eram pessoas muito feridas. E toda pessoa ferida, ela fere o outro. As pessoas só dão pra gente aquilo que elas têm. Mas o grande problema é que isso era lá no passado. Quando você era criança, tudo que falavam sobre você, você acreditou. Você tomou pra você. A infância já passou, mas a tua mente até hoje continua acreditando que você é um fracasso, que você não é digna de amor, que porque o seu pai não te deu atenção, não te deu afeto, você nunca vai ser feliz. Você sempre encontra os piores relacionamentos, você sempre repete os mesmos relacionamentos fracassados,
Porque parece que você tem que provar para você que você não vai ser feliz. Mas eu quero te dizer que onde tinha ponto final, Deus hoje coloca um ponto de continuação. Que Deus hoje, Ele deseja restaurar a tua história e fazer você viver os seus melhores dias. Mas para isso, minha linda, tira a armadura. Permita que Deus te cure nessa noite. Olha para a tua história hoje, não como uma fracassada, não como uma coitada, mas olha para alguém, olha quanto você teve que superar. Como pode ser fracassada você? Olha quanto você teve que superar, minha linda. Você não tem que se comparar com ninguém, porque cada mulher que está aqui nessa live tem uma história única. E você é única diante de Deus. E o que você viveu não determina o que Deus pode fazer na tua vida. Mas para isso, permita que Ele cure você nessa noite. Onde você estiver agora, que você receba esse toque do Espírito Santo. Que você permita que Deus tire nessa noite a vergonha, o medo, o rancor. Talvez você está carregando no seu coração ainda a mágoa, a dor por aquela pessoa que te abusou, que te feriu, que te machucou, que te enganou. Talvez você está carregando ainda essa dor, mas Deus nessa noite Ele te diz, solta essa armadura, minha filha. Permite eu te cuidar, permite eu te amar. Permita sentir isso hoje sem se culpar. Permita estar nesse lugar. Eu sei que não é fácil ser vulnerável. Eu sei que não é fácil a gente colocar nossa vulnerabilidade. Talvez você não consiga nem chorar, porque você teve que ser tão forte para suportar, para chegar até aqui. Ah, Jucimar, mas eu cheguei até aqui desse jeito. Mas o que te fez chegar até aqui, minha querida, não vai te fazer chegar mais longe. É preciso renovar a mente, como Paulo disse, transformai-vos pela renovação da sua mente. É tempo de mudança. Deus nos chama hoje, mulheres, não para sermos perfeitas, mas para sermos filhas outra vez. Permita que Ele nessa noite te cure. Permita. Onde houver dor nessa noite, permita que o Espírito Santo te cure, que o Espírito Santo restaure a tua identidade. Eu vou colocar aqui um louvor e eu quero que você medite na letra dessa música. Eu quero que você medite nessa música. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Oi, Espírito Santo, E parece que está falando com o microfone desligado. Essa noite, Pai, em nome de Jesus. Só um momento, gente, que eu vou colocar aqui um louvor. Oh, Senhor, aleluia. Aleluia. Permita que Deus te cure nessa noite. Escuta essa canção. Escuta essa música. Escuta essa música. Eu quero que você escute essa música e pense em tudo que eu falei nessa noite. Talvez essa é a sua história. Já chorei no escuro, sem ninguém pra ver. Colecionei Será que essa é a sua história? sem saber porquê. Gritei em silêncio, cansado de lutar. Será que essa é a tua história? Mas Mas foi no fundo do poço que eu aprendi a respirar. Medita na letra dessa música. Deixa Deus te tocar nessa noite. Deixa Ele tocar nessa criança. Deus te achou quebrado,
mas não virou o rosto. Me tocou com graça, me curou com os seus ombros. Antes do abrigo, pra quem não tem mais chão. E o que era ferida? Que era ferida, Em nome de Jesus, virou você pode cantar nessa noite? Canto a canção de gente curada, gente que sofreu, mas foi restaurada. Você crê, mulher? cicatriz, Mas não esconde a dor. sabe que o amor venceu a cruz, venceu a dor. Essa é a canção. Eita, meu Deus, gente, eu tô sentindo a presença de Deus aqui forte. Mas foi restaurada e hoje canta a vida, canta o amor, ter sido alcançado por um Deus. Cura, meu Deus. Cura toda dor. Cada lágrima virou uma semente de esperança. Deus está colhendo tuas lágrimas nessa noite. E a dor que te feriu virou uma aliança de quem ainda sofre, com quem ainda traz. Mas eu sei o caminho por onde Deus me traz. Não foi fácil, não foi rápido, mas foi santo, foi exalto, caminho estreito, firme. Hoje eu canto, Porque você pode profetizar, mulher. Essa é a canção de gente curada, gente que sofreu, mas foi restaurada. que tem cicatriz, Mas não esconde a dor. sabe que o amor venceu a cruz, venceu a dor. Essa é a canção. De gente curada, Oh, aleluia. mas foi restaurada. E agora canta pra quem precisa ouvir que o amor ainda Oh, Senhor, aleluia. Meu Deus, toma cada mulher dessa noite nas tuas mãos, Pai. Cura, meu Deus, cada alma, Senhor, nessa noite. Não dói, não dói. Profetize que não dói mais. Não dói mais. Profetize que não dói mais. Não dói, não dói, não dói. Amém. Glória a Deus. Então, se essa live fez sentido para você, eu vou deixar ela salva e você vai compartilhar com uma mulher que você conhece. No próximo mês a gente vai ter o nosso evento de mulheres aqui em Candeias e você já fica aí na espera da data desse evento, porque eu tenho certeza que esse evento vai ser poderoso e vai transformar a sua vida. Quem puder, faz aí um print, gente, faz um print aí da gente aqui nessa live e me marca, que eu vou ficar muito feliz em te repostar. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada mulher, que essa mensagem tenha caído em solo fértil e que a sua vida seja alcançada, que essa semente de cura seja plantada em você e que comece a dar muitos frutos nessa noite, mulher. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere.